Poderei iniciar novamente dando a paz do Senhor a todos, mais uma vez, né? Temos hoje uma lição importantíssima, uma lição polêmica, né? Fique à vontade para perguntar, fique à vontade para tratar do assunto, né? Que nós saímos daqui melhor do que chegamos, tá? Melhor do que chegamos, para que a gente aprenda um pouco desta palavra, ok, irmãos? 20 de agosto de 2023, transgênero, que transrealidade é essa, né? Lemos o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe, não é isso? E essa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, né? Irmãos, a introdução diz assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, entre elas a transgeneridade. Nesta lição veremos as características desses fenômenos, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Temos 3 itens aqui, como de costume, certo? E lemos agora a introdução. Então, irmãos, sabe, esse assunto, transgênero, ideologia de gênero, nós falamos até, nós discutimos bastante até, né? Então, o autor da revista, ele tratou de uma forma simples, um assunto complexo, né? Tratou de uma forma simples e muito bem colocado, muito bem didático para a gente, para nós, para todos nós, né? Por que esse assunto está sendo tratado? Nós estamos tratando, irmãos, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Sabemos que o mundo jaz no maligno, isso nós sabemos, né? Sabemos que o mundo, ele prega o relativismo, não é? Relativismo, que os valores são invertidos, valores invertidos. E nós como intercessores, nós como militantes, temos o nosso papel de defender, né, as ideias. Nós respeitamos como igreja a todas as pessoas, pela sua dignidade humana. Nós respeitamos a todos, mas as ideias, nós não devemos deixar de defendê-las, as nossas ideias, no que nós acreditamos. O que nós acreditamos deve ser discutido, deve ser colocado na pauta, deve ser colocado na mesa, né? O que nós pensamos, o respeito à igreja, ela é inclusiva. Nós amamos a todos, irmãos. Nós amamos a toda pessoa. Deus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós fazemos isso. Nós amamos o próximo. Mas, ao mesmo tempo que nós amamos ao próximo, não é isso? Nós falamos o que é certo. Nós falamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve ser propagada. Não é isso, irmão? Jesus Cristo disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados, todos. A igreja está aberta para todos, né? Mas ele também disse: vinde após mim, né? Que aquele que vem depois de mim negue-se a si mesmo. Então, a verdade, ela tem que ser dita.
Não é porque eu posso dizer que existe um Saci Pererê, o irmão fala que tem um Saci Pererê, o outro fala que existe o Saci Pererê, 1000 pessoas falam que existe o Saci Pererê, que o Saci Pererê existe. Vocês estão entendendo? Né? É uma completa inversão de valores tratar sobre gêneros, ideologia de gêneros, sobre gêneros diversos, né? Que a pessoa decide a sua sexualidade, né? Não importando a biologia, não importando a anatomia. É isso que a gente vai tratar hoje. E vamos lendo aqui. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Aqui está bem conceitual, tá de uma forma assim, está definindo, né, o item, o assunto, para que a gente possa entender o conceito, entender no nosso posicionamento e as consequências disso, do que a gente vê lá fora, do que a gente vê no mundo que a gente vive. Identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 70, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico, né? As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Olha aí, ó. As ciências sociais, repetindo, as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual são determinadas pelo sexo biológico. Não são determinadas pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, e não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Como é que pode, né, irmãos? Como é que pode isso, né? Nós lemos a leitura bíblica clássica. Eu quero ler aqui Gênesis 2, versículo 26 e 27. Quando nós temos dúvida, nós aqui estamos tratando de um assunto para que lá fora ou aqui dentro possamos defender a palavra. Devemos discutir a palavra, né? A palavra por si só, ela se defende, não é isso? Né? A palavra de Deus por si só, ela já se defende. Então nós devemos levar a palavra de Deus. O nosso papel é esse. Levar a palavra de Deus, tratar do que está sendo colocado na palavra de Deus. E diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a Bíblia não trata de um assunto, a gente deve se calar. Mas quando a Bíblia enfatiza isso, nós devemos estar convictos disso. Macho e fêmea os criou. Qualquer outra variação, irmão, se trata de antinatural. Uma coisa antinatural, né? Antibíblico. Vamos dizer aqui que transtornos acontecem de variadas formas, graves, leves, de todas as formas, né? A ciência
muitos cientistas, a ciência rigorosa, ela trata disso, né? Que há um transtorno em relação a certos comportamentos, ansiedade, depressão, por exemplo. E desses CIDs que a gente chama, é incluído essa variabilidade, essa mudança de comportamento, disforia do comportamento sexual também. Então, nós devemos enfatizar o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus diz, né? Paulo disse assim, o apóstolo Paulo falou aqui, que ele não veio pregar um novo evangelho. Um novo evangelho. Não tem uma novidade, né? Essas novidades, essas invencionices, são formas relativas de acordo com o tema da lição do trimestre, né? São invencionices que tratam disso. Dessas situações, dessas declarações, não é? São puras invencionices. Então, Paulo disse que não veio falar de um novo evangelho. Quando a gente for falar um novo evangelho, nós devemos desconfiar, não é? Não, isso aí não é bíblico, não é? Não é bíblico isso. Estamos na parte conceitual, tá, pessoal? Da lição. Olha aqui, 2, cisgênero e transgênero. Isso é bom para que a gente saiba o conceito, tá bom? Nos estudos de gêneros, 2 termos são usados, cisgênero e transgênero. Trans é mudança, né? Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece como mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem. Esse é o cisgênero, né? O homem que se reconhece como homem, né? E a mulher que se reconhece como mulher. Transgênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é o chamado LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Identidade de gênero independe do sexo biológico. Concordam com isso? Quer dizer que não deve ser considerado o sexo biológico, a genitália masculina, a genitália feminina. Não só a genitália, pessoal. O homem, ele já nasce ali com a mente masculinizada. A mente masculinizada. A mulher, ela já nasce com a mente feminilizada. Quem disse isso? Nós vamos ler aqui, em 2017, Sociedade Científica, né, dos Pediatras dos Estados Unidos falaram isso, né? Que deve ser conforme a mente e o sexo. Eles querem tirar sexo da palavra, porque sexo lembra o quê? Lembra que eu disse que eu li aqui? Criação, macho e fêmea, sexo é isso. Aí quando eles tiram a palavra sexo de lado, eles querem tirar Deus de cena. Aí fala em gênero. LGBTQIA+, PN, né? Então eles querem, na realidade, o que é? Tudo por trás disso é tirar Deus de cena. Então isso a gente tem que enxergar.
A gente tem que observar, né? Tem que observar. Isso aí é uma opção. Nós respeitamos as opções, nós respeitamos as decisões de cada um, sim. Se a pessoa quer atuar desta forma, nós respeitamos. Nós vamos fazer contra? Não. Mas a gente tem que falar o que é certo, o que Deus espera de cada pessoa, qual é o propósito que fomos criados, propósito da procriação, nesse caso do sexo, né? Então, é uma opção de cada um, certo? Nós amamos a todas as pessoas. Você aí sabe, 90% deles sabe dessa regra aí, é simplesmente você. É um poder, um poder de escolha, né? A nossa carne é destravada, né? Você tem lugar, negócio animal. Olha, isso aí tudo vai aonde? Vai aos principais objetivos do inimigo de nossas almas, que é justamente na família, para poder tirar a base da sociedade, né? Poder atuar lá. Essas pessoas, elas incentivam a homossexualidade para poder tirar, por exemplo, ali, nós vimos há 2 semanas atrás, né, a função do macho, a função do homem, né, de ser o líder, de ser o pastor da casa, de ser o cabeça da casa. Isso vai tira a honra, não é isso? Tira o respeito do líder da pessoa, do homem. Que homem vai formar a família? Vai ter muita dificuldade. Só que Deus, ele resgata. Deus, o evangelho tem que ser pregado, né? Mas é uma situação que vai minando ali, ó, querendo minar a família. E nós somos responsáveis para poder falar, para poder defender, né? O pastor falou aqui, e eu li também durante o que eu estudo, uma pesquisa de 2017, 94,8%, 95% da população brasileira se declara heterossexual. Homem com mulher, mulher com homem, né? Heterossexual. 2 alguma coisa se considera homossexual. E há 1 e pouco ali que não tem, não se atrai por homem nem por mulher. São transtornos, né? São transtornos que acontecem. Então, não pode 2% e pouco da população, com quase por 95%, esse 2% fazer mais barulho. A maioria fica calada. Então temos que falar. Isso. Pode falar muito, porque onde se chama apoia essa mas uma época grande, lá vem, lá vai, o grande, talvez para a Maria, então você só deve pegar. Exatamente. Olha, pessoal, tudo isso é uma ação estratégica, né? Nós estamos numa batalha espiritual, né? Eu vi de perto uma vez que um estudante, ele é final de curso, estava advogando já, fazia arruaça para tudo quanto é lugar. Aí depois de uns anos eu soube que ele era juiz
Quer dizer, as estratégias de Satanás vão minando, vão colocando pessoas, não sei se vocês viram, colocando pessoas nos altos cargos para poder tomar essas decisões, poder fazer isso, enquanto a maioria fica à mercê. Eu vi um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, os travestis falando que vão lutar para colocar travestis nas melhores posições políticas, vamos ter um presidente travesti, querendo já programar isso como objetivo deles. E eles são determinados, né? A maioria que tem que se mexer também, que tem que se observar, tem que agir, né? Porque isso depende da nossa família, isso depende da nossa família. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, como vai ficar? O mundo caminha para uma situação calamitosa, não é isso? Estamos aqui ainda, devemos fazer a nossa parte, não é isso? Cada alma... Só poder relatar isso. Eles falam assim, ó, aquilo que eu falei assim, que a igreja está aberta para todos, vamos dizer assim. Aí outras pessoas pensam assim, isso é hipergraça. Nós vemos até pastores, como eu estou dizendo, pastores que recebem essas pessoas, que está certo, recebem essas pessoas, mas em vez de falar a verdade, em vez de tratar com cuidado, com sabedoria, cuidar, não, deixa viver do jeito que ele é, que ele gosta, que ele quer dentro da igreja. Eu já vi isso. Então a gente vai permitir isso assim, dessa forma? Não, nós somos agentes da palavra, então que Deus possa... Não é, isso daí não se chama graça, se chama hipergraça. Hipergraça é isso, aquilo que a gente chama aquela pessoa aqui, mas aqui dentro não fala, não está tudo bem do jeito que ele está, que ele vive a vida que ele leva, tá bom. Eles falam simpatizantes, né? Eles falam simpatizantes, ele está bem na laia. Que está apoiando aqui. Esse aqui está eu estou chegando a pessoa está no inferno, ele quer apoiar ele, sabe que ele está aí, mas ele quer que ele estava sendo errado. Nada da igreja, nada. E aí, é a hipergraça, né? Aí, por exemplo, nós muitas vezes somos inibidos a falar a verdade no púlpito. Inibidos a falar a verdade. Não, isso é muito pesado. Não, esse assunto é só do pastor. Não, esse assunto aqui não pode... Então a gente tem que pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, não é isso? Não é isso? A tempo e fora de tempo. Não é só 1 hora aqui, ou 30 minutos de pregação, né, que vai fazer diferença. Tem que fazer ali lá fora, ó, onde nós estivermos. Sermos instrumentos de Deus na terra, para falar o que tem que falar. Deus que a cabeça toda. Deus, né? Com respeito, com sabedoria. Olha, eu respeito, né? Mas a sua ideia, mas o seu posicionamento está errado, de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que alertar, né? Isso é muito sério, né? É uma vida, é uma alma, né, que está ali. E muitas pessoas assim já se converteram, né, e estão vivendo diferente. Estão vivendo como é para ser. Aqui mesmo na revista fala. Vamos seguindo, pessoal. Então nós entendemos as cisgêneros e transgênero. Cisgênero é o comportamento de homem e mulher, né, convencional como nós conhecemos. Maria, quando você é Goiânia, eu atendi uma igreja. Ficamos lá na igreja deles. Tudo bem.
Isso aí o que é? Isso aí o que é? É não falar a verdade, justamente o que eu estou dizendo aqui. Não falar. Né? Muitas vezes nós somos inibidos a falar algo porque aquele irmão, sabemos que está errado, aquele irmão dá uma grande ajuda na igreja, sei lá, é um grande, né? Mas temos que falar a verdade. Para o bem daquela pessoa, para o bem dela, para que ele ande pela porta estreita, né? Um dia eu falei aqui, ó, que a geração dos pregadores, pastores, eu comentei isso no retiro, não, são frouxos. Por essas razões, sabe que não vai ofender o irmão ali, porque o irmão do outro lado dele, pai, me perdoe, e se dá no outro lado dele lá? A verdade, na verdade, eu estou falando na verdade, pregar a verdade não é pecado, não é proibido. Se você vê os grandes lá de trás, Paulo e os apóstolos, como é que esses homens foram mortos? Pô, pregando a verdade. Mas onde está o galardão de Deus? E hoje não tem que pegar. Fala, irmão. Quer falar? Não, muito obrigado. O Anderson, tudo isso, primeira, vou falar, a Igreja de Cristo e o Espelho do Mal. Como viver esse mundo pelo Espírito da visão? Você está batizando. Agora, nós somos representantes da palavra. Agora, a palavra de Deus é a verdade. Então, a verdade, ela vai em qualquer lugar. Agora, nós não podemos dizer que aquela pessoa não possa vir aqui ouvir a verdade. Não, você não pode. Entendi. Agora, nós temos a palavra, a palavra, ela é a verdade. E a palavra fale a verdade, a verdade. Agora, se ele for bom, isso aí é obra do Espírito Santo. Agora, nós temos a oportunidade de pregar a palavra. Agora, convencer é o Espírito Santo. E ele está nos dizendo como viver desse império. Porque hoje o certo é errado, o errado é certo. Então, nós temos que conviver isso para que nós sejamos continuamente representantes da palavra de Deus, não só aqui dentro, mas em toda a parte. Quando nós estivermos no nosso negócio, no nosso país, no nosso casar, no nosso, de toda maneira, nós temos que ser representantes da palavra. E como nós vamos representar isso aí? É viver a verdade. Muito bem. Eu vou ler aqui, seguir, eu tenho um comentário para falar, mas eu vou ler aqui, em seguida eu falo. É transgênero e sexualidade, tá? A gente tem que saber bem essa parte conceitual aqui, tá? Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. A saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, né? A gente pensa assim, só um comentário. Pensa assim, mas muita gente não entende isso. Heterossexual, pensa assim que todo mundo entende, mas não. A gente tem que falar, né? Quando a atração é pelo sexo oposto. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Assexual, quando não existe atração por gênero nenhum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo, como essa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, há uma pessoa que se identifica como transgênero, transita livremente em todo tipo de relação sexual. São inversões de valores, né, pessoal? Inversão de valores. Né? Quero deixar um detalhe bem claro. A igreja, ela não é homofóbica. Né?
como muitas pessoas querem taxar pessoas e a igreja. Não. Aquilo que eu disse, nós amamos as pessoas, né? Nós tentamos incluir, nós chamamos, o convite de Cristo está aberto, ele é aberto, o convite de Cristo, ele é amplo, né? Tem que a todos, então que venham, mas aqui a gente tem que falar a verdade, né? Ela é inclusiva, mas exclusiva. Nós sabemos que na igreja temos, né, testemunhos diversos, pessoas que eram isso, que eram aquilo, né, que estão aqui, né, foram transformadas, mudaram de vida, né? Então Deus é capaz de fazer isso. Jesus é capaz de fazer isso. A gente tem que ter essa consciência. Temos que ter essa consciência de poder que Jesus pode transformar aquela pessoa, pode transformar aquela forma. São proibidos. Então, se eles forem tratar disso como sendo um transtorno, como sendo, né, uma depressão, que às vezes a pessoa fica deprimida, né? Tanto é que os índices de suicídio, né, entre os homossexuais é maior, o índice é maior, né? Então essas pessoas precisam de tratamento algumas vezes psicológico, né, devido a todo o contexto em que estão. Então elas precisam de ajuda, precisam da palavra de Deus. E os psicólogos não podem fazer isso também, quanto à ajuda científica, quanto à ajuda técnica. Eles não podem, porque se eles forem fazer isso, tratar ela como um transtorno ou algo assim, eles podem até perder a sua licença no exercício da profissão. Então, é todo um arcabouço, pessoal. É todo um arcabouço. Eles fecham de um lado, fecham do outro, para que o negócio não fuja ali, tá? Né? É por isso que a palavra de Deus é capaz de quebrar as correntes, tirar o homem da escravidão, do pecado e libertá-lo. Porque é uma fortaleza isso. A cultura é uma fortaleza. A cultura toda é uma fortaleza. E como foi dito ali, desembargador, juiz, né? Está tudo ali no meio. Então, justamente, são fortalezas que são criadas, entenderam? Né? São fortalezas que são criadas na cultura toda, para que feche o cerco, para que não deixe alternativa, não deixe opção para a pessoa que está presa ali, a pessoa que está escravizada. Só a palavra de Deus que chega ao fundo, né? Entre juntas e medulas, né? Vai no mais profundo a palavra de Deus. Mais profundo. E ali consegue libertar. Ele é o império do mal, ele faz, só que ele vem usando essas partes. E aí diz que é brutal, o sexo não tem nada a ver. Então, isso é porque ele usa essas atitudes. E aí a gente tem que entrar com essa graça que Deus nos deu, combatendo, claro, né? Essa medida, com a graça de Deus. Mas é isso aí, tem que aumentar. Uhum. Reafirmando a visão. Vamos lá no tópico 2 aí, ó. Reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica. Do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo e 2 imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Gênesis 35:18. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo é o gênero e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e o XX determina o cromossomo feminino, fêmea. Né?
Isso aí é para a gente entender. Lá a gente vê aqui nos Estados Unidos, alguns na Europa, na Dinamarca, eles fizeram isso, né? Ideologia de gênero nas escolas. E eles sabem que eles estão fazendo, sabem o que está acontecendo, está revertendo essa situação. Porque aquilo que eu falei no início, não pode ser dizer uma coisa que o Saci Pererê existe, pode várias pessoas repetir que existe. Mas não tem explicação, não tem fundamento, não tem base. E eles estão voltando, né? Vindo que os cientistas estão vendo, né? Não é só a genitália, é o pensamento. Pensamento masculinizado, pensamento feminilizado. E o macho e a fêmea se complementam, se complementam. O acasalamento, o casamento, o acasalamento, ele é um complemento, né? Homem com homem são parceiros, não é acasalamento. É parceiros ali, né? Então não é casal também. Não devemos chamar de casal, devemos chamar de parceiros. A mesma coisa mulher com mulher. Parceiras, né? A gente vê essas situações, vê. Por isso que eu estou dizendo, parceiros, não é um acasalamento, né? Não é natural ali, é antibíblico mesmo, porque se a gente for estudar a biologia, como os órgãos, né, foram, né, arquitetados por Deus, né, perfeitos na natureza, não é isso, irmão? A gente entende que uma coisa foi feita para a outra. Vê os animais, mesma coisa. Desse mesmo jeito. Pode falar. Na verdade, a mente é o volante do corpo. E a mente todo o corpo na planta. Você tem que trabalhar a mentalidade da pessoa. Você vai da mentalidade da pessoa. Está acontecendo, a pessoa vai ser influenciada. Não vai aceitar. Então, se eu coloco a palavra que temos que entregar a palavra, tem que pensar não ter medo do barulho dos maus, medo dos bons. Se nós cumprirmos o nosso papel, Deus vai acontecer. Mas estamos cumprindo o nosso papel. Você vê claramente, influenciando dentro das igrejas. A gente vê muito absurdo. Reações públicas, projetos, vamos acertar no questão. Por aí é assim. Tem umas situações um pouco complicadas, né? Assim que a gente observa. Por exemplo, na Assembleia de Deus de uma cidade que eu estava, pregava a palavra, né? O pastor também, né, pregava a verdade. E tinha uma pessoa lá que era homossexual e até às vezes ele até levava lá para a igreja, para o culto. É uma situação muito delicada, né, para poder tratar, não é isso? Para cuidar, mas Deus dá alternativas, Deus dá a forma com sabedoria, né? Deus dá o discernimento, né? É uma realidade que nós vivemos, né? Mas nós nunca devemos nos acomodar, não devemos relaxar, né? Devemos ser sempre militantes. Nós somos militantes, então devemos exercer a nossa militância, né? Uma igreja militante, uma igreja que está firme sobre a terra, uma igreja que está aqui lutando pela família, né? pelos jovens, pelas nossas crianças, né? Que o homem ame a esposa, que a esposa honre o marido. É isso aí, né? A gente vai lutar sempre com isso, para que isso seja por isso, né? Que seja cumprido, plena, não uma felicidade efêmera, uma felicidade que a pessoa curte à noite e de manhã está deprimida, triste, né?
arrependida pelo que fez. Aí depois volta de novo a fazer. E assim vai sendo escrava do pecado, escravizada. Vamos seguindo. Constituição moral. O homem foi criado, entre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, né? É isso aqui que a gente tem que zelar, né? Ter essa consciência. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deve ser cuidado. Como eu já vi também, dentro da igreja, uma pessoa dizer, o irmão dizer, Deus não quer só, Deus só quer a alma. Por que ele falou isso? Porque justamente ele vivia em homossexualidade, né? Até faleceu já ele, né? Então vivia na homossexualidade, conhecido de todo mundo, falava isso, né? Por isso que alguns ministros, chamamos ministros do evangelho, atraem pessoas, mas coloca a mão na cabeça, né? Passa o pano por cima, né? Dos costumes, porque quer a igreja cheia, vamos dizer assim, quer a igreja cheia, a igreja que a pessoa receba muita gente, que aquelas pessoas não sejam confrontadas com a verdade. Acontece isso bastante. Bastante. Então, é isso que a gente vive. O que a gente quer para a nossa vida, para a nossa família? Não é verdade? Então a gente tem que estar baseado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Se a palavra de Deus claramente diz isso, então isso é a verdade, né? Por exemplo, numa escola, os nossos filhos, nossos netos, se a gente visse ali a professora tratando desse assunto, que a pessoa vai crescer, só quando tiver uma certa idade, vai decidir qual é o sexo, a gente tem que acompanhar, pessoal. A gente tem que acompanhar o que está acontecendo com os nossos filhos. Não é só ficar na teoria, não. Tem que acompanhar o que está acontecendo com os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, que for. Está acontecendo isso? Muda de escola. A escola não é para doutrinar, não. A escola não é para doutrinar. Não. Devemos estar próximos. Devemos acompanhar, observar. Eu tava com um vídeo, né, sobre essa, olha só a minha situação. Eu estava com um vídeo, né, ouvindo no carro. Aí a minha filha disse assim: pai, ela tem 10 anos, pai, isso aí tudo eu já sei, eu posso até lhe ensinar, assim mesmo. Aonde foi que tu ouviu isso? Foi na escola que tu ouviu isso? Não. Aí ela quis, aonde foi que tu traziu esse assunto? Porque era pansexual, homossexual, heterossexual, né? Aí na escola não foi, ela disse que foi pela internet. Olha aí, né? Aí eu chamei a mãe dela, amor, bora ficar atento aí, ó. Que ideia está sendo tratada para ela? Ela disse assim, não, posso até lhe ensinar isso. Ela disse assim mesmo para mim. 10 anos, acabou de fazer 10 anos agora, né? Então, a gente pensa, nós pensamos que os nossos filhos, nossos netos ali estão alheios a isso. Não! O alvo é eles.
O alvo é eles. Se nós não abrirmos nossos olhos, se nós não prestarmos atenção, né? O que pode acontecer? Não é verdade? Tem que estar atento. Aí eu fui perguntando, mas o que? Não é essa classificação aí, eu posso lhe dizer, pansexual, homossexual, né? O alvo são eles. Nós aqui temos a cabeça meio formada já, né? Do que é certo, do que é errado. E nós estamos tratando desse assunto aqui para justamente sermos agentes de Deus lá fora, né? São coisas que a gente observa. Estou lembrando do passado, eu, então, 10 anos de idade, eu conheci uma geladeira, uma televisão. E hoje a menina de 11 anos já discerne tudo isso, porque através da internet. Hoje nós somos capazes, tipo assim, do nosso simplesmente que eles estão imunes, não se capturar, eles sabem muito mais do que a gente sabe. Uhum. Item 3, efeitos da ideologia de transgênero. Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica, né? Em 91, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano é da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminatórios e transfóbicos. É isso aqui, é isso aí. Prega assim, nós devemos amar as pessoas, por isso devemos aceitar as pessoas como elas são. É isso aqui, é um termo doutrinador. Um termo doutrinador. Um termo que está levando, vamos dizer assim, sabiam que, olha, essa estratégia ela não é de hoje, pessoal, também. É uma estratégia que dá certo ali, muita gente é levada por isso, sim. Por exemplo, eu vi um documentário que em 1915, 1910, na Europa, tinham dois reis que eram heterossexuais. Os outros todos eram homossexuais. Reis. A Europa tem ali o quê? Dezenas de países, né? 2 só. 2 só. Então, quer dizer o quê? A gente via isso, essa ação maligna de cima, como o pastor Pedro Alcântara falou, de cima. O rei, como é que o rei, sendo homossexual, o que ele vai colocar para o povo? Defender as causas, achar isso normal, né? Levar a devassidão, incentivar. Então, de cima que a gente vê. Está atentos, pessoal. Isso aí não é simples, não. Olha aqui, ó. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Ele é dominado pelo esse espírito. Então devemos lutar contra. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor os aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Olha aí.
Essa parte aqui que eu não poderia deixar de falar, tá? Vamos lendo aqui. Isto é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública, olha aí, o ativismo na educação e saúde pública acaba de se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento do corpo errado. Agora tem os seus reveses a esse movimento, olha aí, ó. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatrics, publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com o cérebro feminilizado, e meninas não nascem com o cérebro masculinizado. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica e não tem base na ciência rigorosa. É uma reorganização científica falando. Então a gente tem base científica, a gente tem base bíblica para defender o que a gente fala, né? Aquilo que eu disse do Saci Pererê, aquilo que eu disse sobre repetir várias vezes, né? Uma coisa errada, ela sempre vai ser errada. E é porque muitas pessoas falam e é verdade, vai ser a verdade. Nós temos que estar atentos a isso, né? O mundo jaz no maligno, né? Isso aí está na contramão da ciência. E muitas vezes eles querem cercear a nossa fé, né? Cercear a nossa fé. São militantes determinados. Nós temos a nossa militância. Devemos lutar contra. Amém, irmãos?